Gente, o Gay Nerd de hoje vai ser muito especial porque eu tô com uma convidada muito especial. Ela é quadrinista, é trans, é lésbica e tá com crowdfunding para financiar um livro que conta a história dela. Com vocês, Alice Pereira. Oi, tudo bem? Alice, conta um pouquinho da sua história pra gente. Primeiro vamos pensar quadrinista, como é que você se envolveu com isso? Bem, eu sempre gostei de quadrinho, né, desde criança, mas eu demorei muito pra tomar coragem de produzir. Eu achava, assim, eu era só uma leitora, gostava muito, lia muita coisa e eu não achava que eu tinha capacidade, assim, pra fazer o quadrinho. Até que um dia me deu na telha fazer um curso e comecei a estudar e comecei a produzir quadrinho. E nisso você descobriu que seria uma excelente forma de expressão artística para as suas questões pessoais também. Eu sempre pensei que era, né? Eu sempre pensei que o quadrinho era uma forma de expressão muito boa, principalmente para mim, porque eu sempre gostei da coisa de trabalhar, comunicar com imagens. E como é que surgiu a ideia de escrever e desenhar o Pequenas Felicidades Trans, que é o seu livro? Então, começou com um diário que eu tinha do início da minha transição, porque eu não tinha muito com quem falar, porque eu ainda não tinha me assumido, né? Então eu tava com uma coisa muito dentro de mim e eu comecei a escrever um diário. Com o tempo, depois que eu comecei a me assumir, me mostrar para as pessoas conhecerem a minha história e tal, vinham muitas perguntas, sabe? E eu tava sempre respondendo as mesmas perguntas para as pessoas, né? E aí eu pensei em começar a transformar esse diário em mais outras coisas, mais essas perguntas, mais essas coisas que as pessoas me perguntavam em quadrinho. Eu comecei com a página do Face em agosto de 2017. Então já tem um ano e meio aí por aí. Isso. É muito difícil às vezes para você escrever e se expor nos quadrinhos ou é até uma válvula de escape? Não, é mais uma válvula de escape mesmo. No começo, principalmente, eu tava lá em 2017, eu tava passando uma fase meio difícil, tava meio deprimida, meio solitária, assim, e aí escrever foi muito bom, sabe? No início foi uma coisa muito de botar pra fora, assim, eu até chorava quando eu escrevia os quadrinhos lá atrás. O seu período de transição começou quando? Como é que foi um pouco essa história? Demorou muito, né? Eu me reprimi a vida inteira e eu só resolvi me assumir mesmo em 2016. Na verdade, eu desde criança, bem pequeno, assim, desde que eu me entendo por gente, eu me identificava com o feminino. Eu não me identificava com o masculino, com as coisas de menino. Não era uma coisa de objetos, não era uma coisa de roupas ou de brinquedos, mas eu não me identificava com aquela coisa dos meninos, eu não tinha amigos. Aí depois isso começou a ser uma coisa que não era muito aceita e aí eu me tornei uma criança bem isolada, né? E talvez por isso o quadrinho também tenha sido muito importante pra mim. A minha mãe diz que eu com 2 anos eu falava que eu queria ser menina, mas eu com 9 anos eu tava assistindo televisão com a minha mãe, tava brincando e assistindo televisão e apareceu a Rogéria no programa. E aí minha mãe falou assim, tá vendo essa mulher aí? Ela nasceu homem. Aí aquilo pra mim foi tipo, nossa, isso existe, é possível. Isso pode, Comecei a entender que aquilo eu era assim, eu queria aquilo pra minha vida. Mas eu nunca tive coragem de me assumir, até porque assim, hoje em dia eu vejo que ainda é muito difícil, mas é muito mais fácil, tem muito mais excitação, tem muita mais discussão na sociedade. Na época eu provavelmente ia sair de casa, ia ter que me prostituir, né? Ainda tinha a questão de que eu não sentia atração por homens, eu sentia atração por mulheres. E aquilo às vezes ficava um pouco confuso na minha cabeça. E eu também achava que nenhuma mulher iria me aceitar. Aí eu tive um casamento, quando eu me separei, terminei o casamento, eu resolvi que eu não ia mais continuar tentando forçar a barra, porque não estava dando certo, não estava funcionando. E eu resolvi me assumir. Procurei ajuda psicológica, assim, uma psicóloga que tinha já uma experiência
pessoas trans. Eu já lia bastante coisa, mas comecei a me aprofundar mais. E aí comecei a entrar aí fiz uma conta no Facebook e comecei a entrar em contato com outras pessoas trans, assim. Como é que foi a sua transição com a sua família, com seus amigos, depois que, quando você começou a se abrir para essas pessoas, como é que foi? Eu tive muita sorte, eu tive muita aceitação da minha família. Eu não sei se é porque eu já tinha um círculo de amizade que eram de pessoas mais abertas. Mas as pessoas que me conheciam quando criança, da minha família e tal, né? Tipo, minha mãe contava sempre essa história que eu falava que eu queria ser menina, né? Minha irmã tiveram um entendimento melhor, assim, claro, é lógico, né? E muitas pessoas, sentido, e algumas né? pessoas que eu me relacionei também, ex-namoradas e tal, falaram, nossa, realmente é isso mesmo, não sei como é que eu nunca tinha me notado. dado conta, porque realmente você tinha toda a atitude feminina, tinha toda uma vibe, né? Como é que tem sido a sua relação com a comunidade? Eu não conhecia ninguém, né? E aí eu comecei a fazer amizade pelo Facebook, né? Aí comecei a conhecer as pessoas pessoalmente, né? Acaba que a gente tem uma relação, tem uma coisa de comunidade mesmo, uma coisa de apoio. E o que eles acham das tirinhas? Então, Você tem recebido muita repercussão, as pessoas falando, olha, então, aí isso é muito parecido comigo, eu passei a mesma coisa. Exatamente. O que acontece? Quando eu comecei a escrever, eu não sei se eu tinha muito bem um público em mente, né? Porque eu estava escrevendo aquilo que se passava comigo. É que a gente sempre vê coisas sobre pessoas trans, histórias de pessoas trans, filmes, e que são feitos por pessoas cis. Geralmente por homens cis, que são os diretores, são os escritores, roteiristas, são os atores, né? E acaba sendo uma coisa muito artificial, uma coisa muito cheia de estereótipos. Tem várias coisas que as pessoas acham lindo, achei lindo aquele filme, aquele não sei o quê, mas pra gente, a gente não se sente representada com aquilo, sabe? Porque sempre tem alguma coisa que quem faz e não tem a vivência acaba sempre reforçando estereótipos que recebeu e que conheceu também de outros materiais dessa mesma forma. Um outro motivo de eu produzir esse material também é esse, também é de produzir alguma coisa feita falando sobre a vida de uma pessoa trans e tal, sendo feito por uma pessoa trans, né? É uma busca por representatividade mesmo. Comecei a fazer muito pensando também em mostrar para as pessoas como é que é a realidade. E acabou que isso atingiu também o público trans, que as pessoas trans se sentiram... Assim, eu nem imaginava quanto que a minha história era igual a de tantos... Assim, tem vários quadrinhos que eu escrevo e que as pessoas comentam, nossa, é igual a minha história, nossa, parece que está escrevendo uma história sobre mim, entendeu? Tem muita identificação, assim, que eu nem esperava, porque eu achava assim, sei lá, a minha história é diferente, muito diferente de outras pessoas. Acaba que no final não é tão diferente, acaba que é muito parecida. Vamos falar um pouco então do seu crowdfunding. Ele está no Catarse, é isso? Isso, está no Catarse. Vai até que dia? Vai até dia 29 de março, né? E sua expectativa é reunir quanto de doação? Então, a meta são 6.300 para eu poder imprimir. Na verdade, eu fiz essa estimativa para imprimir um livro com mais ou menos 70 páginas, né? Só que eu já entrei em contato com várias pessoas com essa história, acabei conversando com um monte de gente e eu gostaria até de fazer um livro maior, assim, com mais páginas, então mesmo eu chegando na meta, porque eu já fiz outros orçamentos que vai dar um valor um pouco mais caro, assim, para eu fazer um livro mais completo. E quais são as recompensas para cada tipo de doação? No caso, a pessoa faz uma doação de R$30, ela recebe um livro, ou tem uma doação de R$100 que a pessoa recebe 2 livros e um pôster feito tipo uma caricatura no estilo do meu desenho. Então tá, gente, é isso. Eu vou colocar o link do Catarse na descrição desse vídeo, vou tentar colocar no vídeo também. Se você puder colaborar, vai ser um projeto muito legal. As tirinhas dela já estão no Face, eu vou colocar o link também para vocês visitarem. Vocês vão ver, tem muita coisa bacana para todo mundo conhecer, não importa se você é cis, se você é trans. É sempre bom saber mais. E é sempre bom entrar em contato com outros tipos de história, né? É isso que ajuda a desenvolver empatia e carinho e melhorar a gente como ser humano, né? Então tá, gente. Até o próximo Gay Nerd.
Cada vez mais gay, cada vez mais nerd. Obrigado, Alice. Tchau, obrigada, gente. Linda.